User Generated Content e a voz dos consumidores. É sobre este tema que vamos falar hoje. Isto significa o quê? Que vamos entrar no universo, uma vez mais, do marketing de influência, porque é aqui que este conceito do User Generated Content está aqui a ganhar bastante destaque e até mesmo muita importância. Olá viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Mas afinal, o que é isto dos User-Generated Content? São nada mais, nada menos do que criadores de conteúdo que não são profissionais, ou seja, não são os influencers que toda a gente conhece, não têm grandes audiências, não mostram aquele nível de vida e estilo de vida super aspiracional. Quer isto dizer que também não têm que ter um grande número de seguidores. Ou seja, são meros consumidores que genuinamente testam os produtos, partilham as suas experiências sobre as marcas que gostam e expressam, sobretudo, a sua perspectiva de utilização ou de experimentação sobre elas. Também sublinhar aqui que, regra geral, não há acordos nem aprovações prévias dos conteúdos. Então vamos aqui por partes. Este conceito do user-generated content está a ganhar uma dimensão tal e uma importância tal para as marcas que, na verdade, já evoluiu e eles já se transformaram em user-generated content creators, ou seja, já são os UGC creators, ou seja, são também já aqui uma espécie de fusão entre consumidores e ou clientes que geram conteúdo espontâneo, mas também que têm a função de criarem conteúdos digitais que são quase profissionais. Mas este quase faz toda a diferença, porque a ideia aqui é mesmo que eles não sejam assim tão profissionais. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O foco deste tipo de conteúdos e deste tipo de pessoas está precisamente em partilharem experiências pessoais, conhecimentos sobre especializados, podem ser dentro de determinadas áreas ou até habilidades específicas que estas pessoas tenham. Eles criam um conteúdo de modo autêntico, original, até apaixonado, que pode incluir desde tutoriais, análises aprofundadas, até criarem blogs sobre determinado tema e até mesmo conteúdos humorísticos. Vemos muito isto que é a criação de conteúdos sobre determinadas experiências do seu dia a dia, de marcas ou do que é que seja, com ali algum mood de humor. Eles são, regra geral, movidos então pela paixão e pela vontade de partilhar as suas perspectivas com o público. Ao contrário dos criadores tradicionais, o User Generated Content Creator destaca-se, como eu referi, então, pela autenticidade e a qualidade do seu conteúdo. Qualidade no sentido de ser o mais à sua imagem possível, o mais à semelhança de um consumidor, de um cliente super normal, que está a priorizar em mostrar aquela que é a sua experiência real, seja em vídeos, em stories, em conteúdos curtos ou até mais longo, no caso de alguns casos, e estes conteúdos podem estar aqui em multiplataformas, nas redes sociais mais conhecidas, como já vimos também em blogs e outro tipo de conteúdos onde podem obviamente estar ali a mostrar aquelas que são as suas experiências. O que é curioso aqui recordar e frisar é que estes criadores não dependem de uma audiência grande, pois a sua essência está na produção de um conteúdo sem a obrigação de construir uma base de seguidores ou até mesmo de ganharem dinheiro ou de fazerem carreira daquilo. E, portanto, isto dá-lhes ali uma liberdade criativa e uma liberdade para mostrarem a sua paixão de uma forma super autêntica. Obviamente que podemos aqui aprofundar esta questão de que até que ponto depois não há aqui uma evolução deste tipo de criadores que acabam por se profissionalizar até um pouco mais nestas áreas e que podem depois tirar dividendos desses conteúdos que fazem, mas a ideia é que isso não aconteça a priori, ou seja,
que realmente eles sejam o mais possível pessoas normais, um consumidor normal, um cliente normal que está a mostrar a sua experiência de consumo. E vocês podem fazer uma pergunta que muitas vezes realmente no terreno e no dia a dia das marcas se faz, que é então, mas e qual é a diferença entre os micro-influenciadores e estes user-generated content creators? Porque na verdade as coisas quase que se podem confundir um pouco aqui, né? Os micro-influenciadores também têm um número mais pequeno, mais reduzido de seguidores, a sua comunidade é também mais pequena, também gostam de mostrar as marcas que admiram e que, portanto, gostam também de mostrar o seu dia a dia. No entanto, tem aqui de quando em vez esta vontade de, de continuarem a crescer e de criarem conteúdos e parcerias mais oficiais com marcas. Não é? Normalmente os micro-influenciadores pretendem isto, enquanto que os tais user-generated content creators não têm que ter este vínculo de uma forma tão oficial ou tão vincada, ou seja, pode acontecer, por exemplo, das marcas até enviarem, por exemplo, press kits com produtos ou permitir que eles experimentem, digamos assim, os seus produtos ou os seus serviços, mas de uma forma livre, ou seja, não há validação prévia dos conteúdos, não há aqui um pagamento, pagamento em numerário, portanto aqui um vínculo oficial e mais forte. Quer isto dizer então o quê? Que a grande diferença entre uns e outros está na capacidade dos seus conteúdos serem a tal voz dos consumidores. É isto mesmo que se pretende, é colocar o foco diretamente nos próprios consumidores. É o conteúdo que é gerado de forma orgânica pelos clientes, seja em forma das avaliações, de fotos, de vídeos, tutoriais, depoimentos, e este tipo de conteúdo oferece às marcas aqui uma visão muito genuína das experiências dos seus consumidores, ajuda a construir a confiança e também o engagement. E, portanto, é cada vez mais uma área aqui no marketing de influência que, a par de outro tipo de ativações, dos chamados influencers de diferentes dimensões, aqui os user-generated content creators também ganham cada vez mais espaço e mais atenção por parte das marcas que cada vez mais querem criar condições para que este tipo de conteúdos seja exponenciado e que aumente e que cada vez mais os consumidores querem dar, no fundo, condições para que os consumidores e para que este tipo de criadores de conteúdos possa de facto mostrar aquela que é a sua experiência. Lá está, é mais uma vez que se quer que seja de uma forma espontânea, de uma forma verdadeira e que reflita efetivamente as experiências autênticas dos consumidores. Só assim, voltamos a frisar esta parte, só assim é que se consegue o tal engagement que constrói confiança na marca e na confiança deste tipo de criadores de conteúdos, porque a sua mais-valia, lá está, é o tal facto de serem genuínos, de não terem tantos filtros, de não terem de ser perfeitos de nenhum modo, ou seja, é produzirem o conteúdo efetivamente de acordo com aquela que é a sua experiência e aquela que é a sua perspectiva. Fico a aguardar o vosso feedback sobre esta tendência e também partilhar convosco que também cá em Portugal já se sente estes criadores de conteúdos que até agora se identificavam como micro-influencers quando se apresentavam às marcas para apresentarem no fundo os seus perfis de redes sociais e para que pedir que as marcas lhes enviassem produtos para que eles pudessem fazer algum tipo de conteúdos. Agora nota-se que já em Portugal, como eu referia, que estas pessoas já se aproximam das marcas, não tanto a apresentarem-se como micro-influencers, mas sim este tal conceito de que estamos a falar hoje de serem user-generated content creators. Portanto, estamos aqui perante uma tendência, um novo nome, uma nova forma de apresentar aqui os conteúdos e de se identificarem e se encaixarem nas parcerias com as marcas e as marcas também a criarem aqui condições para que este tipo de conteúdos possa então ser exponenciado. Fico a aguardar o seu feedback sobre este tema. Obrigada!
destaque desta semana, trago-vos como sugestão de leitura a revista Women's Health. Ela sai todos os meses, a versão em papel, e os seus temas fortes são o fitness, a moda, a beleza e a saúde. Podem também encontrar, obviamente, os conteúdos no site, e todos os meses a versão em papel da Women's Health. Fica aqui a sugestão. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!